Então, boa tarde, meu nome é Heloísa, eu sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia. Eu e a Tatiana, R1, vamos apresentar hoje um caso sobre a Síndrome de Noonan, sob a orientação do professor Mário. Então, no nosso caso, foi a paciente RMN, de 27 anos, uma primigesta, admitida com 33 semanas e 4 dias, acompanhada no pré-natal de alto risco em Santa Bárbara, por causa de uma cardiopatia materna. Ela foi admitida no dia 17 de abril, com um quadro de dispneia já crônica, que estava em piora, presente já em repouso, e um quadro de tosse há cerca de um mês. A admissão, ela estava no bom estado geral, estava eupneica, dados vitais todos bons, saturando bem. A ausculta respiratória chamou a atenção que ela tinha sibilos difusos à esquerda e o murmúrio vesicular ausente à direita. Na ausculta do aparelho cardiovascular, ela tinha um sopro holosistólico de 3 cruzes em 6. Batimento, a vitalidade fetal estava boa, panturrilhas livres, sem edemas. Na ocasião, ela foi avaliada pela clínica médica e teve uma melhora importante do quadro após a otimização de broncodilatadores. De história prévia, ela tinha uma cardiopatia complexa, com citos inversos e levocardia. Ela já tinha sido submetida a cirurgias de correção de uma comunicação interventricular, infundibular, ela tinha também, né, uma persistência de canal arterial e uma hipoplasia pulmonar direita, e cursava com a hipertensão pulmonar. Já tinha sido submetida a vários cateterismos com angioplastias, a última em 2021, por causa de uma estenose residual da artéria pulmonar. Acompanhava na cardiologia no Biocor. Ela também tinha uma hipótese de síndrome de Noonan. Não era confirmada, mas tinha essa hipótese levantada. E era uma paciente asmática. A última crise tinha sido há cerca de 3 anos. Ela usava sildenafil, 50 miligramas 2 vezes ao dia, AS, salbutamol, beclometasona e sulfato ferroso. Não tinha nenhuma alergia, vício. Na história gineco-obstétrica, não tinha nada relevante. Na história familiar, também nada digno de nota. Do pré-natal, sorologias todas não reagentes, o ecocardiograma fetal sem alterações para a idade gestacional, e o último ultrassom tinha sido de cerca de uma semana antes, 9 dias antes, com peso 1.546 gramas, Doppler sem alterações. Ela trazia um relatório da médica assistente, datado de 1º de abril, que dizia, né, discorria sobre o quadro dela, classificava essa cardiopatia dela como classe 4 da OMS e recomendava a internação hospitalar a partir da 28ª semana de gravidez para o uso de anticoagulação e oxigênio terapia. Recomendava a realização de cesariana por volta da 36ª semana, mais ou menos. Solicitava a realização da laqueadura, considerando o risco materno em gestações futuras. E aí solicitava essa internação imediata. Lembrando que o relatório era do dia 1º, mas ela chegou para a gente no dia 17 de abril. Nos exames da internação, os que merecem mais destaques, né, como ela chegou com essa queixa de dispneia, ela tinha essa tosse, tem essa cardiopatia de base, então a gente pediu um raio-x para ela. O raio-x dela é esse que está ao lado. Ela tem um desvio de traqueia importante, uma hipoplasia de pulmão direito, mas na ocasião não tinha sinal de congestão pulmonar. O eletro dela era ritmo sinusal regular e de alteração sugeria um bloqueio de ramo direito, mas sem alteração isquêmica aguda. Ela realizou posteriormente um eco também, no dia 23, mostrava, né, uns citos inversos, uma levocardia e destroposição, então o coração dela, mais, né, o pneumotórax direito, mas o eixo longitudinal orientado para a esquerda. Ela tem uma estenose valvar pulmonar leve, uma estenose de ramos pulmonares com uma pressão de 30 milímetros de mercúrio, tem uma dilatação da artéria pulmonar, regurgitação tricúspide moderada e a função biventricular preservada. Durante a internação, essa paciente intercorreu com alguns episódios de pré-cardialgia em aperto, em 2 ocasiões. Nas 2 foram solicitadas, né, eletros seriados, troponinas, todas vieram negativas, então nas 2 ocasiões foi descartada uma síndrome coronariana aguda. A corticoterapia dela, antinatal, foi completa no dia 5 de maio,
Ela foi avaliada pela clínica médica e pela pneumologia. Com o quadro, quando ela chegou, a hipótese poderia ser, ela talvez esteja com broncoespasmo decorrente da asma agudizada, ou talvez seja uma descompensação do quadro cardíaco dessa paciente. Mas, tendo em vista a melhora com sintomáticos, ficou mais como uma crise de asma mesmo, considerando que ela estava compensada da cardiopatia. Foi realizado ajuste de broncodilatador, salbutamol, ipratrópico, salmeterol com fluticasona, e mantivemos o sildenafil, apenas ajuste da dose para 25 de 8 em 8 horas. Foi avaliada também pela cardiologia e considerou a hipertensão pulmonar dela, né, classificou no grupo 1, que é decorrente de cardiopatia congênita, sem indicação de anticoagulação, como havia sido proposto pela médica assistente. Orientaram a interrupção da gestação por cesariana, possivelmente, né, sob uma anestesia geral, com 36 semanas, e orientaram realmente a realização da laqueadura por causa de risco de vida materna. Ela foi avaliada pela anestésio, consideraram asa 3, com a necessidade de reserva de CTI, de hemoderivados, e tendo em vista a possibilidade de uma via aérea difícil, sugeriram, né, a presença de material de via aérea avançada na sala e a realização da cesárea no bloco cirúrgico, não no obstétrico. Ela foi, então, submetida a cesariana em 7 de maio, com 36 semanas e 3 dias. Depois de discussão entre os anestésios que estavam no dia, optaram pela raquianestesia mesmo e correu tudo bem. O RN nasceu bem, a PIR 7 e 8, foi realizada a laqueadura dela, o ato foi sem intercorrências, sangramento foi habitual. Ela foi encaminhada para a unidade coronariana no pós-operatório imediato, recebeu a alta da AU 2 dias após, o AS dela foi reintroduzido 1 dia após o parto. Após uma queda hematimétrica, ela recebeu ao todo 3 concentrados de hemácia, com hemoglobina final de 10,6. A alta hospitalar foi no dia 16, então 9 dias após a cesariana. Ela recebeu encaminhamento ambulatorial para o ambulatório de genética, para a cardiologia, e manteve o acompanhamento externo com a pneumologia, que ela já acompanhava. No ambulatório de cardiologia, ela retornou, então, 1 semana após a alta hospitalar, no dia 23 de maio, em boa evolução, sem queixas, compensada. Conduta dela foi retorno em aberto, optaram por manter o segmento dela com a equipe do Biocor, que ela já tem há bastante tempo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome de Noonan, que era o quadro que essa paciente apresentou. Tá, só perguntar se alguém tem alguma dúvida. Foi um caso, assim, bem complexo pela raridade, né? Mas a evolução, no fim das contas, foi boa. Vamos deixar a Tati apresentar primeiro, então, e depois a gente comenta mais no final. Pode ir, Tati. Eu vou falar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo direito? Sim, estamos ouvindo. Tá. Eu vou falar um pouquinho da síndrome de Noonan e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem da gestante com cardiopatia. Pode passar. Então, a síndrome de Noonan, ela é uma síndrome caracterizada por alterações na face, baixa estatura e cardiopatia congênita, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ela tem um padrão de herança autossômica dominante, mas a maioria dos casos é de forma esporádica, novas mutações, e normalmente é transmitido mais da mãe, quando a mãe tem, porque quando é tipo o pai que tem muito caso de criptoquirdia relacionado com a síndrome, e aí isso está relacionado à infertilidade, então tem essa dificuldade. Ela está muito relacionada a malformações cardíacas, e a segunda causa mais prevalente, perdendo apenas para síndrome de Turner. No pré-natal, existem algumas características que a gente pode identificar que podem levar à suspeita dessa síndrome, mas não é nada muito específico. Então, a gente pode ter alterações do desenvolvimento linfático, né? Então, um aumento da TN, um higroma cístico, ascite, hidropsia, e algumas outras características, por exemplo, uma hidronefrose, doença cardíaca congênita, polidrâmio. Doença cardíaca congênita muitas vezes não é identificada,
durante a gestação, né, nos exames de ultrassom normal, mas pode ser identificado. Encurtamento dos membros, macrocefalia, são achados que podem ser identificados, mas não é nada muito específico para diagnóstico da síndrome durante o pré-natal, não. No pós-natal, né, então a gente vai ter o quadro clínico mais típico, né? Então, é uma baixa estatura proporcional que vai começar só depois do nascimento, anomalias cardíacas, o que é mais comum é estenose pulmonar e uma miocardiopatia hipertrófica. Essas alterações faciais, a gente vai mostrar uma foto mais para frente, né? Então, a gente tem essa face triangular, um hipertelorismo, uma pitose palpebral, uma baixa implantação das orelhas, pescoço curto ou alado, deformidades torácicas. E o paciente também pode ter esse atraso no desenvolvimento e dificuldade de aprendizado. Igual eu falei, se for no sexo masculino, também tem muita relação com criptoquirdia. Por isso que, às vezes, é mais comum de passar quando a mãe tem, porque tem menos alterações na fertilidade. Então, aqui a gente vê, nessas imagens, algumas características faciais que são comuns da síndrome, né? Então, a gente tem essa pitose palpebral, baixa implantação das orelhas, ali o pescoço também. E a questão da estatura, né, que na síndrome de Noonan costuma ter essa baixa estatura proporcional depois do nascimento, e a gente consegue ver um pouquinho nesse gráfico. Mais uma imagem também, para mostrar essa questão das alterações, também na deformidade torácica, que também é típica da síndrome. Aí os critérios diagnósticos, então, quando a gente fala dos critérios diagnósticos para a síndrome de Noonan, né, a alteração facial é um dos mais importantes. Então, a gente tem a face típica, sendo um critério diagnóstico, ou a face, pelo menos, sugestiva, né? Nas duas opções, ela está dentro. E aí, a gente tem os critérios maiores e menores. Se a face típica, pode ser um critério maior, ou 2 menores, e se a face é sugestiva, 2 maiores ou 3 menores. E aí, esses critérios é mais ou menos o que eu já tinha comentado, né? Esse envolvimento cardíaco, por exemplo, estenose da válvula pulmonar ou cardiomiopatia hipertrófica, essa baixa estatura, a questão das alterações da parede torácica, né? Esse pectus excavatum, história familiar, né? E também atraso no desenvolvimento, criptoquirdia, enfim. Essas que eu já tinha comentado mesmo. Então, basicamente, da síndrome de Noonan é muito específico, mas a gente queria passar um pouquinho, né, do quadro que a paciente em questão apresentava. Mas o que a gente queria deixar de mais reflexão é como abordar uma paciente no pré-natal com cardiopatia, né? Muitas vezes a gente, é muito frequente no nosso pré-natal, pacientes com quadros cardíacos graves, e a gente fica um pouco confuso, né, em como fazer esse segmento. Pode passar. Na gestação, a gente já tem alterações hemodinâmicas que são normais, né? Então, assim, um aumento do volume plasmático, um aumento da frequência cardíaca e um aumento de débito. O grande problema é que essas pacientes cardiopatas, às vezes, elas já têm um débito deficiente antes da gestação, né? Antes de ficar grávida. E na gestação, que elas precisam ainda de aumentar esse débito, o coração não dá conta. Isso acaba descompensando, muitas vezes, o quadro clínico delas. Por isso que a gente tem que ficar sempre atento, né, e ter esse acompanhamento mais especializado. Que eu coloquei algumas alterações que são normais, né, do sistema cardiovascular observados na gestação. Então, desvio de ictus pode acontecer, desdobramento, desvio do eixo, regurgitação, aumento do VE, são já alterações normais. Mas para a paciente que já é cardiopata, ela pode agravar o quadro, tendo em vista essas alterações hemodinâmicas. Pode passar. E aí, qual que é a questão? Quando a paciente não consegue manter esse débito, isso acaba alterando a perfusão placentária, e aí pode aumentar o risco de prematuridade, né, de sofrimento fetal, de partos operatórios. Pode passar. Uma vez que a gente tem uma gestante com cardiopatia, né, então a gente tem que pensar, sempre avaliar se ela tem esses preditores que são indicadores, né, de um pior prognóstico. Então, por exemplo, sempre avaliar o NIRA da paciente, entender como que está a sintomatologia dela, se a dispneia dela é em repouso ou aos mínimos esforços, isso é um sinal de mau prognóstico. Avaliar a questão da fração de ejeção no eco, eu vou falar um pouquinho mais para frente, a indicação,
né, e quanto tempo a gente tem que ficar fazendo o eco da gestante, mas uma fração de ejeção baixa também é um pior prognóstico, eventos cardíacos prévios à gestação, arritmia grave, né, então a gente sempre tem que avaliar isso, porque são fatores de pior prognóstico que talvez vai precisar de um acompanhamento mais de perto, repetir os exames com mais frequência, para a gente poder estar acompanhando direito. E aí a OMS, ela faz essa classificação em 4 estágios, né, de acordo com a questão, né, da cardiopatia. Então, o estágio 1 não tem um aumento da morbidade materna, morbimortalidade. O estágio 2, né, o aumento, ele é pequeno ou até moderado. No estágio 3 é um aumento mais significante. E no 4 já seria, né, um extremamente alto. E a paciente que a gente está falando, né, ela tinha uma hipertensão arterial pulmonar decorrente da alteração da cardiopatia da síndrome de Noonan. Então, já era classificada como um estágio 4, igual o relatório da cardiologia mostrou, né, que inclusive contraindica a gestação, né, já é um estado em que o coração já tem uma dificuldade de manter o débito, e com a gestação isso acaba agravando ainda mais e pode gerar risco de vida materna, não só fetal. Pode passar. Toda vez, então, que a gente vai avaliar essa classificação da OMS, para que a gente quer avaliar isso? Para a gente saber como fazer o segmento da nossa paciente no pré-natal, né? Então, a gente divide principalmente os estágios 1 e 2 e o 3 e 4, para a gente saber como acompanhar, né? Então, estágios 1 e 2, às vezes a gente pode manter o acompanhamento, né, mensal até 28ª, quinzenal até 36ª e semanal até o parto, igual a gente normalmente faria, mas, né, se for o estágio 3 e 4, às vezes a gente vai ter que fazer consultas mais frequentes, um acompanhamento mais frequente. O eco, né, se for um estágio mais avançado, tem indicação de ser feito trimestral e não só no início da gestação, igual, por exemplo, se fosse uma cardiopatia com menor repercussão. O eco fetal, né, também pode ter indicação de fazer, aí se entre 24 e 28 semanas. O acompanhamento ultrassonográfico, né? Então, se a paciente é estágio classificação 1 ou 2 pela OMS, né? Pode não mudar no nosso solicitação de ultrassons, mas se for 3 e 4, a gente vai pedir um pouquinho mais frequente, né? Pelo menos mensal. E a vitalidade fetal, normalmente a gente começa a avaliar com 26 semanas. A programação do parto, né? Então, a gente tenta ao máximo, mesmo que ela seja estágios 3 e 4, a partir de 37 semanas, eu até vou falar um pouquinho mais para frente, mas é claro que a gente vai individualizar caso a caso e às vezes não vai ser possível. A via de parto é obstétrica, eu também vou falar um pouquinho mais para frente, e a questão do puerpério imediato, né, se for grau 3 ou 4, tem indicação de uma unidade de terapia intensiva, como foi o caso da nossa paciente, para a gente poder monitorizar melhor. Pode passar. Então, né, igual eu falei, se for classes 3 ou 4, principalmente, a partir de 37, a gente já vai pensando, mas é individualizado, né, não é nada fixo. Igual, por exemplo, a paciente, a gente teve indicação da cardiologia de interromper com 36 semanas. Então, a gente vai olhando caso a caso, como que vai estar a condição da paciente, a sintomatologia da paciente, se está compensado ou não, né? Então, às vezes, aquelas pacientes que estão descompensadas do ponto de vista cardiovascular, pode ter indicação de interromper antes. Muitas vezes a gente fala, tem que ser cesárea. Na verdade, o parto por via vaginal ele é o mais adequado. Cesariana, ela tem um risco maior de instabilidade em uma paciente que já tem um risco aumentado, né? Um risco maior de fenômenos tromboembólicos, uma paciente que também já teria um risco mais aumentado, risco aumentado de infecções, né? Então, continua sendo o parto vaginal mais adequado. Mas existem algumas situações em que o parto vaginal ele não pode ser realizado, né? Então, tem indicações formais, principalmente aquelas que a gente tem um risco de dissecção de aorta, né? Então, aquelas pacientes com Marfan que têm um envolvimento aórtico, a questão da coarctação de aorta grave, aneurisma de aorta, ou aquelas pacientes que estão em uso de anticoagulação oral e que não pode adiar o parto. Mas tem algumas indicações relativas, né? Então, por exemplo, hipertensão pulmonar grave seria uma indicação relativa de cesariana, que era o caso da nossa paciente, que a cardiologia optou pela cesariana mesmo. Estenose aórtica, cardiopatias complexas, ou uma IC refratária ao tratamento clínico, talvez a gente também acabe optando pela cesariana, porque
porque o trabalho de parto, né, pode acabar descompensando ainda mais esse quadro. E uma coisinha que eu não escrevi, mas que a gente também comentou mais para trás, né, é a questão que essas pacientes com o grau 4 da OMS, elas estão em contraindicação a uma nova gestação, né? Então, inclusive, elas nem entram, quando a gente vai fazer a questão dos papéis de laqueadura, naqueles 60 dias de manifestar o desejo, porque já inclui risco de vida materna. Elas, inclusive, têm direito ao aborto, segundo o protocolo, né? Risco de vida materna testemunhado por 2 médicos e, né, a ligadura também não precisa de esperar os 60 dias, com um relatório médico assinado por 2 médicos, pelo menos um especialista, ela já tem direito, porque é um risco muito grande de vida para ela. E é isso, foi uma apresentação mais rapidinha, mas para a gente dar um geral mesmo da abordagem de cardiopatias. Obrigado, Tati. Vocês fizeram uma apresentação muito boa porque colocou a questão da raridade da síndrome de Noonan, mas também vocês abordaram a questão um geral da cardiopatia, né, que fica mais fácil para quem está começando, para os nossos residentes aprenderem, entenderem como é que é essa condução. Você vê que muitas vezes a gente fica com medo por ser uma doença muito rara, você pensa uma doença que só tem no HC, realmente é doença rara, né? Mas o acompanhamento da cardiopatia ele vai ser o mesmo, independente. Lógico que cada condição vai ter suas particularidades, mas essa divisão em classe ela é muito boa porque ela facilita o entendimento de como que deve ser feito esse acompanhamento. Só uma observação, Tati. Ela não precisa dos 60 dias para fazer a ligadura, mas o ideal é que ela tenha manifestado no pré-natal e que a gente já tenha conversado isso com ela antes, né? Assim, sim, com certeza. Uma paciente que chega de muito de urgência, ou assim, que essa paciente ela tinha uma particularidade que ela estava fazendo um pré-natal no interior, né? Ela deveria ter sido encaminhada antes, mas a cardiologista que estava acompanhando no interior, ela ficou segura com o acompanhamento dela e fez um acompanhamento muito bem feito, né? Tanto que ela chegou até o final do gravidez, ela só descompensou um pouquinho no final, mas a gente resolveu a situação antes do parto. Mas lembrando que é importante ela ter essa manifestação do desejo. A manifestação, sim. Mas a questão dos papéis não seria tão, assim, obrigatória no sentido, se é um risco de vida para a mulher, é possível de ser feito, né? É possível de ser feito, mas o ideal é que ela manifeste esse desejo antes mesmo. Uma coisa para ela decidir de última hora, né? Não, Alguém gostaria de fazer algum comentário, gente, a respeito do caso ou da condução aí das gestantes cardiopatas? Acho que essa aula foi boa, ninguém teve dúvida, viu, Tati? A apresentação da Heloísa também não. Então tá, então vamos agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente volta com a apresentação de um artigo científico. Então, boa noite para todos, até semana que vem. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Até semana que vem. Boa noite a todos.